Perguntar coisa pro doutor Zé Antônio. O senhor já teve assim algum problema? Porque é muito comum policial, eu não sento de costa pra rua e tal. O senhor já teve algum problema com quem o senhor já prendeu, assim, fora, depois? Nossa, demais a conta. É Ainda mais mesmo? cidade pequena, né? Cidade pequena, você prende o cara e você vê o cara tá no mercado. Prende o cara tá na academia. Prende o cara, tá lá no comércio. Vida que segue. Meu irmão, fiz meu trabalho, você faz o seu. Bicho, mas olha... Tipo, Mas tem, aqui- assim, alguma ameaçinha depois? Não, o pessoal respeita. Ameaça eu tive mas várias, respeito... né? Agora... Não, eu tive várias. Mas aí às vezes que eu sou ameaçado, filho, entra no final da fila. E eu digo, da mesma forma que você quiser fazer alguma coisa, aqui você também vai receber. Agora mudou isso aqui, mas na época, acho que era na época do Marconi ainda, tinha uma coisa que eu achava um absurdo, cara, que acontecia. Eram uns agentes carcerários temporários. Sim. Polícia E militar você temporária, né? só tinha 2 anos e não podia renovar o contrato. Porque pra mim... Não é agente carcerário, não, era assim, polícia, moço. É agente prisional. Agente prisional. Não, não é polícia prisional. penal. Mas teve não. um policial também, polícia militar, como é que chamava? É o Cinve. CINV, Mas, temporário. cara, é uma coisa tão absurda, porque é o seguinte, pra mim, gente, pra falar um português rasgado, a segurança de um policial é outro policial. Claro. Entendeu? Todas as vezes que o doutor José Antônio se referiu aos colegas de profissão, ele se refere como irmão. Entendeu? É uma irmandade. É tem isso. que ser porque, bicho, é um pelo É a outro. vida. Agora você imagina um cara que fica 2 anos, tá? E depois vai embora. Tete a tete com um bandido, depois tá na rua Sem lá. arma, sem poder ter uma arma sem em casa. nem nada, cara. É uma covardia. Não é uma Isso é uma covardia. Covardia. É porque você cria muito inimigo, né? Ele cria muito inimigo. Principalmente polícia penal, que aquele... O lugar mais próximo do inferno é um presídio. E o policial, coitado, que tá ali, o ambiente é ruim. Até advogado, quando vai de presídio, você sai de lá com energia ruim. Por isso que a gente tem que ter esse Nossa. respeito. E a Polícia Penal foi a instituição de segurança pública que mais cresceu nesses últimos anos de maneira merecida. Porque realmente é um trabalho muito árduo. Hoje, né, ganhar o status de polícia. Antes não tinha esse status. Então, Polícia Penal, o máximo respeito. Ainda tem a contratação temporária. Tá em mudança, né, em evolução, procedimento de evolução. Bicho, assim, como a área da educação, e aí é que eu quero saber do senhor, é o seguinte. Por exemplo, o professor, todo funcionário público, ele tem direito, por exemplo, quando a pessoa, a cada 5 anos, lá o Quinquênio, né? que é a licença-prêmio. Sim. Tem a licença-prêmio, tem o atestado. tem Quinquênio é isso, tem diferente de licença-prêmio. mas Quinquênio é uma a gratificação. licença-prêmio também é a cada 5 anos, É, né? sim, sim. Tá. Então, o que acontece? A licença-prêmio, a pessoa que entrou de atestado, e aí precisa de um contrato. O contrato é justamente para suprir essa demanda. E na polícia? É só falta temporária, né? E aí, como é que faz, cara, na polícia? Porque, não é? É necessário, mas ao mesmo tempo, aquela pessoa que cobriu ali Aquela férias, né? como é que faz? Sim, não tem. Hoje teve uma determinação para que todos os policiais regularizassem as férias. A gente ficou num déficit aí de servidor gigantesco, né? Ficou buraco. Não tem como. Eu já respondi por 8 delegacias de polícia. Caraca, Já respondi velho. por 8 delegacias de polícia. Porque a gente... Quantas cidades? A nossa regional abarca 8 cidades. No período que eu respondi por 8 cidades? É a nossa regional, né? Mas tem 13 delegados aí que trabalham nessas 8 cidades. Mais de 90 servidores aí que trabalham e policiais civis que trabalham nessas 8 cidades. Mas eu já tive situação de... Pelo déficit de autoridades policiais, delegados de polícia, eu respondi por 8 delegacias, né? Respondi por 4 cidades. Mas esse responder por 8, assim, ela passa mais pela questão burocrática, né? Não, você faz o feijão com arroz. Teve homicídio, dentre elas apareceu um homicídio lá. Você vai com a equipe lá, apaga o incêndio. Opa, agora Flores de Goiás teve um roubo de extrema repercussão. Vamos lá resolver. Teve em Planaltina de Goiás, na ADEAN, teve um estupro de extrema gravidade. Vai lá e resolve. O problema é quando acontece tudo ao mesmo tempo, você se vira. Por isso que policial, às vezes, não tem fazer vida, uma né? pergunta pro senhor. Teve uma época que eu não me lembro os números corretos. De que a quantidade... Vamos pegar um crime de homicídio. A quantidade de inquérito que tinha, que se concluir era X%. Hoje a polícia... Porque a polícia civil é diferente da polícia militar, né? Sim. Dos seus campos de atuação. A polícia civil tem uma necessidade de ter um efetivo maior? Tem, que o nosso efetivo está muito aquém do necessário. Mas nós temos ótimos índices de resolutividade das investigações. Hoje, por exemplo, crime de homicídio, que é o crime por excelência, nós temos um patamar de elucidação que gira em torno de 90%. Então, sabe o que é? 90% dos crimes são elucidados, ou seja, o autor é devidamente encontrado por parte da polícia investigativa. E são números de primeiro mundo. E seria um pedido meu aqui,
que o senhor tirasse o doutor Danilo de lá, porque ele complica a vida da gente de um tanto naqueles inquéritos, que depois a gente não consegue nem arrumar uma defesinha pro sujeito. Não, ele faz um inquérito de excelência, né? Praticamente ele auxilia o promotor de justiça, né? Com todos os elementos informativos. Doutor Danilo hoje ele é referência no Estado, né? Em relação aos crimes dolosos contra a vida. É um delegado de Eu ponta. tenho um caso ali que eu vou te falar uma coisa pra você. O que ele me complicou na vida, eu não consigo fazer a defesa do cliente. Chega no pelo inquérito bem feito. Exatamente. E isso enaltece a nossa instituição, isso nos orgulha, né? O delegado Yasser também, frente à DEAN. Temos o delegado Paulo Henrique, doutor Jans também, excelente profissional, frente às DPs. Então, investigações de qualidade comprovam o nosso profissionalismo, comprovam a nossa eficiência perante a nossa função. Isso é muito importante. Não adianta a gente reclamar que o efetivo é pouco e fazer serviço mal feito. Mas está muito aquém. Só para você ter uma ideia, Marcão, em 2004, a Polícia Civil do Estado de Goiás tinha 5 mil policiais. Hoje, chuta quanto nós temos? Hoje. Com aumento populacional gigantesco. Aumentou algum? Não, reduziu. Hoje nós temos 3.400 policiais. Entendeu? Então, assim, a gente está fazendo mágica com o que tem. E a gestão a atual. polícia que vai resolver o problema, né? Sim. Que vai investigar. Aquilo que a gente falou, se tem crimes e os crimes não são solucionados, o que acontece? O incentivo, né? O criminoso se sente encorajado a praticar mais delitos. A partir do momento que houve o cometimento de um crime e houve a imediata resposta, o camarada vai falar. Por isso que uma das nossas prioridades frente à gestão da 11ª DRP é o quê? Ter essa aproximação com a mídia. Houve a elucidação de um crime, a gente divulga. Por quê? Porque a divulgação tem uma função de repressão. Que a partir do momento que a população sabe, opa, esse crime teve solução. Teve aquele caso do fake news, né, Paulão? Nós já de pronto cumprimos buscas, hoje vim de Goiânia, por isso que fake até quase news, atrasei. Você fala o jornal lá. Daquele jornal. Uhum. E nós identificamos o principal suspeito, aprendemos absolutamente tudo, foi pra Goiânia. O camarada que vai tentar fazer novamente uma fake news, o cara vai pensar 200 vezes. Os caras me encontraram, aprenderam absolutamente tudo, os caras estão investigando. Então isso gera uma repressão. Quem não pode se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir quente. Pode vir quente.